Bom, é hoje a promoção da minha consultoria, tá? Às 6 horas da tarde, dá uma olhadinha, mais informações aqui nos comentários. Vamos falar se a gente deve fazer mais puxadas ou mais remadas, né, num treinamento de costas. Então, primeiro de tudo, eu preciso, logicamente, saber quem é o meu aluno e o que ele precisa e o que cada um desses exercícios vão promover no físico deles, tá? Então, já clica no gostei, se inscreve no canal. Vamos lá. Vamos fazer desse jeito para ficar fácil, porque às vezes costas a gente tem um nome de um romboide maior, romboide menor. E no final das contas você fala, não entendi nada, não sei o que cada um pega. Então não vamos falar de músculo em nome científico, não. Vamos falar assim, ó, o movimento vai fazer isso no seu corpo, certo? Eu acho que vai ser mais produtivo para você. Aí você escreve se eu errei ou não, fica à vontade. Quando você vai fazer uma remada, como que é o movimento de uma remada? Tá? Você vai puxar de frente para trás, beleza? Você vai fazer isso aqui numa remada. Aí nós temos várias pegadas. A gente tem a pegada pronada, a gente tem a pegada neutra, a gente tem a pegada supinada. Essa aqui eu já fiz muito, Leandrão. Contador de história mentiroso. Esses exercícios de remada, eles vão trabalhar mais a espessura da dorsal. E o que é a espessura da dorsal? É você projetar a sua dorsal do jeito que eu tô aqui, ó, para trás. Então imagina que eu vou ter o casco de uma tartaruga ninja aqui atrás, ó. Isso é espessura de dorsal. Quando você vai falar de fazer uma puxada, a puxada vem de cima para baixo. Então, ó, barra fixa, puxada, graviton. Posso fazer pegada supinada, posso fazer pegada neutra, posso fazer pegada neutra fechada, posso fazer pegada pronada e assim sucessivamente. As puxadas, o que vem de cima para baixo, vai trabalhar mais a largura. Então, é você crescer em termos de largura. De frente eu estou olhando e esse indivíduo ele é mais largo. Só que a gente tem que tomar muito cuidado aqui, porque você pode dizer assim, beleza, então falta largura para mim. Só que o deltoide lateral, a cabecinha lateral, ela vai trabalhar mais a largura também do seu corpo. Então tem gente que está estreito, mas tem que dar foco na cabecinha lateral. E não na dorsal, ou nos dois às vezes. Então, tenta dar uma identificada da seguinte maneira, tá? Tira uma foto de frente e tira uma foto de costas, do jeito que eu tô aqui, ó, relaxadão. E tenta dar uma olhada no seguinte, poxa, de trás parece largo, só que de frente não. Eu olhei olhando de trás, largo, bem largo, só que de frente ele é estreito. Provavelmente o que está faltando aqui? Deltoide, porque você está vendo o deltoide, certo? Na parte da frente. Na parte de trás você está vendo o quê? As costas. Vamos fazer o contrário. Não, pô, o cara parece mó mesomorfo de frente. Só que de costas tá muito fechadinho. Provavelmente falta largura nas dorsais. Então é uma maneira de identificar. É difícil dizer exatamente, tá? Até comentei disso no meu curso que ensina como montar um treino e periodização do zero. Para você identificar seus pontos fracos, como é uma coisa visual, é muito difícil, né? É igual chegar aqui e falar assim, olha, um concurso de desfile de moda. Fala aí qual roupa é bonita e qual é feia. Você fala, mas eu não entendo do negócio. Assim, é um olho treinado de muito tempo. É meio subjetivo, de certa forma. É e não é, né? Você pega 10 corpos e fala, qual que é o bonito e qual que é o feio? Dá 10 a 0. Explica. Não sei. Então é uma coisa que é da área mesmo. Então talvez você pedir ajuda para alguém seja uma boa, tá? Mas beleza, detectei então que falta largura, eu vou fazer no meu treinamento o quê? Mais puxadas. Eu vou colocar as puxadas em primeiro no dia. Eu não vou abrir meu treino fazendo uma remada. Não, eu vou abrir meu treino fazendo uma puxada. Quantos exercícios eu faço de dorsal? Eu faço 4. Então eu vou fazer, por exemplo, 3 puxadas e uma remada. Ainda vou colocar uma técnica avançada nessa puxada. Leandro, eu percebo o seguinte, eu sou largo, mas eu não tenho projeção para trás. Ou seja, me falta espessura. Logo eu vou ter que fazer o quê? Remadas. Então eu vou abrir com remadas, eu vou colocar remadas de várias pegadas, tá? Isso é importante na puxada também. A gente vai variar, não vou fazer aqui 15 séries de puxada, não. Eu faço 4 séries assim, faço 4 assim, faço 4 assim, para atingir vários feixes, né, em termos de largura. E a mesma coisa espessura, tá? Eu só quero dar mais uma dica para você que vai fazer remada, não puxa, tá? Na altura do peitoral. Puxa na altura do umbigo. Se você puxa na altura do peitoral, você acaba trabalhando o que a gente chama de fixadores de dorsais, tá? Que vai ser aquele conjunto do miolo do trapézio e do posterior de ombro. Então aí você não vai trabalhar tanto a dorsal para espessura, tá? Não é que é um trabalho ruim e errado, não é isso. Só não é específico para dar tanta espessura quanto as remadas mais próximas do umbigo, tá?
entre o peitoral inferior e o umbigo. É uma boa região para você fazer uma puxada. Você tem que entender o seguinte, ó, quanto mais você vai descendo nessa remada, eu falei puxada, né? Remada. Quanto mais você vai descendo nessa remada, mais você vai abaixando nas suas costas também, certo? Então, eu fiz uma remada aqui em cima, eu vou trabalhar mais a parte de cima. Eu fiz aqui um pouquinho mais para baixo, vou trabalhar mais embaixo. Eu trouxe lá na direção do umbigo, eu desço um pouquinho mais. Mas não se preocupa com tanto detalhe, tá? Isso é uma coisa mais avançada. Né? Porque às vezes eu vejo aluno falando assim, nossa, eu vi um vídeo do Júlio Balestrini, ele falou para puxar assim porque trabalha essa fibra. Mas você fala, mas você vai competir? Não. Quantos por cento de gordura você tem? 15. Quanto você quer chegar? 10. Para andar onde? Na praia. Não é relevante, entende? Se foca no macro, senão vai complicar muito a sua vida e não precisa, tá? Então, se preocupa com o seguinte, puxadas e remadas, largura e espessura. Vê o que você precisa mais. E lembra sempre que aqui no YouTube tem exercícios de dorsal de tudo quanto é jeito. É só procurar Leandro Twin mais tema quando você tiver qualquer dúvida. Então você precisa ver o que o seu corpo precisa. É basicamente isso. Mas eu vou deixar uma dica aqui. Se você é um ectomorfo, se você é um endomorfo, provavelmente, tá? Não necessariamente, você vai se dar melhor com puxadas do que remadas, pelo menos a princípio. Por quê? O ectomorfo, ele é todo estreito. Então, para você ficar com o shape em V, você precisa de mais de largura do que... vamos dizer assim, a espessura é muito importante, mas a largura talvez vai te dar um resultado imediato que você vai ficar mais feliz. E aí depois você resolve o problema da espessura. Se você é endomorfo, você é todo largo. Então, você dando uma cintura escapular maior, vai parecer que a sua cintura é um pouco mais fina. Então, talvez num começo você focar nisso, vai te deixar mais feliz em curto prazo, depois você explora mais as remadas, ok? Mas isso são casos e casos, tá? A gente tem ectomorfo que não tem a cintura tão larga assim, a gente tem casos que as costas você vê que está desenvolvendo bem, então você pode dar uma dividida. Você pode também fazer assim, numa semana eu fiz 3 puxadas e uma remada, na outra eu fiz 3 remadas e uma puxada, né? Brincando entre um treino e outro, focando mais a parte alta e a parte baixa das costas, a parte de fora e a parte de dentro. Então assim, não existe uma regra propriamente dito. O que eu estou dando para vocês? Eu estou dando uma bússola, certo? A bússola está aqui, norte, sul, leste, oeste. Não é um GPS. O GPS seria assim, ó, você vai fazer isso, isso, isso. E não é propaganda, mas isso é na minha consultoria. Por quê? Porque eu vou analisar a sua foto, eu vou analisar o seu histórico, eu vou analisar... beleza. Então eu consigo te dar um GPS. É isso que você tem que fazer, acabou. Aqui é genérico, então tem um monte de... Vocês concordam que todos vocês estão assistindo, cada um tem uma costa diferente do outro? Então o que eu vou fazer aqui? Uma bússola. Você sabe que se falta mais largura, a gente vai fazer puxada. Então, se falta mais espessura, eu vou fazer mais remada. Ou seja, eu sei que é para o norte. Agora, exatamente no norte, a gente vai desbravando juntos, certo? Eu e você juntos. Por que eu e você juntos? Porque você assistiu esse vídeo, aí daqui a pouco você vai assistir um vídeo meu de treinamento de dorsal com foco em espessura, com foco em largura, que tem todos aqui no canal. E aí você vai adaptando pequenas coisas, mas perdido você já não está mais, certo? Eu vou deixar agora aqui a indicação de um vídeo de treino de costas completo, tá? Sem foco nenhum. E lá eu comentei alguns macetes de execução, principalmente da puxada, que a galera não tem muita noção, que é muito mais fácil você trazer o cotovelo ao oblíquo do que puxar de cima para baixo. Dá uma olhada nesse vídeo aqui que você vai entender.